Olá a todos, nesse vídeo iremos falar sobre telhado. Então, o telhado é um dos comandos que vem com o software. Nós vamos trabalhar com o telhado, o comando principal de telhado, que é o telhado por perímetro. Tá, então, no caso aqui, tem essa edificação, vou trabalhar em cima dela. O telhado você vai colocar na vista. Tá, então, no caso aqui, eu tenho que saber mais ou menos qual é a altura. Embaixo aqui é o pavimento 1. Aqui é o pavimento 2. Então é interessante, embora você possa trocar posteriormente, você já fazer próximo do nível onde vai ficar o telhado. Então aqui, no caso aqui, eu não tenho essa planta baixa ainda gerada, ainda eu estou com o símbolo de nível preto, então eu precisaria criar essa planta baixa. Então em vista, vistas da planta de piso, então está aqui o pavimento 2. Pronto, está criado a planta pavimento 2. Então, vou fazer o telhado dessa planta aqui. Então, arquitetura, telhado. Então, eu tenho o telhado por perímetro. Na verdade, você vai fazer o telhado desenhando o contorno dele, né? Então, você vai desenhar o contorno dele. E em cima do contorno dele, você vai criar um telhado. Então, telhado por perímetro. Entro na ferramenta desenho. E na ferramenta desenho, eu vou desenhar o contorno. Só que eu tenho que... Provavelmente o telhado que eu vou fazer aqui agora, ele não vai ser exatamente em cima da parede, a gente tem um beiral. Então tem essa possibilidade de fazer uma linha já afastada de onde vai ficar. Então quando eu clico aqui no comando linha, eu tenho aqui deslocamento. Então eu já defino quanto que vai deslocar em relação a onde eu vou desenhar. Então eu poderia colocar deslocamento aqui, um beiral de 0,80. Então o que acontece? Então quando eu desenhar aqui, ele já vai desenhando a 80 centímetros de distância. Então está feito o contorno aqui do meu telhado, já com um beiral de 80 centímetros de distância. Observe que com o telhado por perímetro tem umas linhas com triângulo. Essas linhas com triângulo, elas são a que definem inclinação. Quando você clica nessa linha, tem uma inclinação ali definida. Você pode fazer também sem inclinação nenhuma. Então, quando eu clico na linha, ou eu trabalho com inclinação, eu tiro a inclinação aqui em cima, que é definir inclinação. Então, vou tirar essa linha, não tem inclinação. Clico ali em definir inclinação, retorna a inclinação. Então, você define qual linha que vai ter inclinação ou qual que não vai ter. Para vocês entenderem bem isso, vou fazer o seguinte, eu vou tirar a inclinação de todas e vou colocar depois em algumas só para entender como é que é o funcionamento dessas inclinações. Então, selecionei tudo, tirei a inclinação de todas e vou fazer o telhado. Vou escolher uma família, um tipo da espessura desse telhado. Então aqui eu tenho telha de fibrocimento, telha canal. Tem dois tipos aqui na família telhado básico. Então aqui no caso eu vou pegar a telha canal. Como eu tirei todas as inclinações, vamos ver como é que vai acontecer. Confirmo. Aqui ele quer saber da parede, vou colocar não. Você deseja anexar as paredes, porque eu vou mostrar depois como é que trabalha com a parede. Então vamos ver o que aconteceu aqui em 3D. Então está aqui, quando você não coloca nenhum triângulo ali, ele vai fazer sem inclinação nenhuma. Aí você pode começar a adicionar os triângulos para colocar as inclinações. Clica no telhado que você criou e vai no editar perímetro. Então vou pegar essas duas linhas aqui para fazer a colocação do triângulo. Esta e definir inclinação. Coloquei os triângulos e agora eu vou digitar qual é a inclinação que eu vou pôr. Eu posso digitar aqui ou na propriedade, tanto faz. Posso vir aqui do lado também, escrever 41% por essa linha e 41 para ficar igual às inclinações dos dois lados. O que significa você colocar esse 41 de inclinação aqui no resultado final? Vamos ver o resultado final. Aqui deste ponto vai sair a inclinação. Então está ali o resultado. Então o que significa? Significa que quando você coloca o triângulo, sai subindo inclinado até se encontrar com outro plano inclinado. E a cumieira ela é consequência do cruzamento desses planos. Agora vamos colocar em todos, triângulo em todos. Selecionar todos. Colocar aqui triângulo em todos. E aí
vamos também colocar o mesmo ângulo em todos. Dá para fazer selecionar todos ao mesmo tempo e digitar a inclinação aqui, 41%. Então tá ali como é que seria o resultado do telhado com um triângulo em todas as pontas, inclinado em todos. Com relação à parede que fica embaixo, vocês perceberam que fica sempre aparecendo uma pergunta se é para anexar ou não a parede ao telhado. Quando você faz alguns telhados, principalmente telhado que você consegue ver olhando de baixo, você vai perceber que o telhado ele tem que bater até no alto. Essa parede tem que bater até no alto do telhado. Então vou dar um exemplo aqui, vou mudar esse telhado. Tirar duas inclinações aqui. Tirar essa também. Vai gerar esse telhado aqui. Então nesse telhado aqui, por exemplo, é um que mostra bem a necessidade de você fazer o oitão aqui. A necessidade que você tem de que as paredes encostem no telhado, que elas vão sair daqui e vão bater lá no telhado. Como é que você faz isso? Modela, não há necessidade, você pode fazer usando o anexar. Clicando na parede, eu tenho um botão chamado anexar topo base. Então eu posso fazer o que? Eu posso clicar ali, anexar topo base e clicar no telhado que ele preenche esse pedaço. Você repete esse processo para todas as paredes. Deixa eu ocultar aqui a topografia para ficar mais fácil de ver. Então seleciono parede, anexar topo base. Então está feito ali. Aqui ficou estranha a parede pelo seguinte, porque aqui, se vocês observarem, neste telhado é um caso no qual esta parte do telhado tem que passar embaixo dele mesmo, ou seja, o telhado ele tem que passar ali para limitar a parede e aí fica certo a representação. Para conseguir fazer isso, não adianta fazer por perímetro, não adianta eu clicar aqui, editar perímetro, tentar arrumar essas linhas, que não vai adiantar para mim poder, se eu quero que um telhado ele passe por baixo dele mesmo. Então, nestes casos, a recomendação é usar este comando aqui. Em modificar, eu tenho um comando chamado unir desunir telhado. Eu clico no telhado que vai mover, na ponta que vai mover, e clico na face que vai ser o destino. Pronto. Com isso, ele encontra a parede e ele faz o acabamento ali, certo? Da parede e do telhado embaixo. Continuando ainda sobre o telhado com perímetro, você muitas vezes tem alguns telhados que você não tem essa situação como tem aqui agora. Como vocês observam, aqui ó, se eu passar uma linha, todos apontam na mesma altura em relação ao chão. Mas não é isso que acontece em vários tipos de projetos. Tem muitos projetos onde o telhado, se eu fizesse uma varanda aqui, esse telhado desceria, ele estaria no ponto mais baixo do que o outro. Como é que eu faço para fazer nessa situação? Então vamos pegar um exemplo desse, vou pegar tipo da varanda como eu citei. Se eu pegar pura e simplesmente, clicar em editar perímetro e puxar aqui mais 1,20 m, por exemplo, fazendo uma varanda aqui de 2 metros de beiral, o que vai acontecer? Se estiver na mesma altura, se continuar na mesma altura, ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai mudar o lugar da minha comieira. Vamos ver como vai acontecer isso. Ó, então o que aconteceu? Ele deslocou a comieira. Por que ele deslocou a comieira? Porque ele tem, como sai da mesma altura. Então se eu fazer uma linha aqui eu tenho que então fazer uma linha aqui está bloqueado para ver, mas se eu sair com uma linha reta embaixo, eles estão no mesmo alinhamento.
Para manter esse alinhamento, por mais que eu aumente esse beiral, eu vou deslocando para a direita esta comieira. Então, quanto mais eu aumento a varanda, mais este ponto que está na mesma altura deste vai para a direita e mais essa comieira vai para a direita também. Se você tem alturas diferentes, isso não necessariamente vai ocorrer. O que eu chamo de altura diferente? Se a comieira está aqui, mas ela não tem que descer na mesma altura, ela pode descer até lá embaixo. Esse deslocamento não vai ocorrer necessariamente. Se a altura do ponto fosse aqui embaixo, se você puxar na mesma inclinação, a comieira estaria mais para trás. E como é que faz isso? Clicando no telhado, editar perímetro, você clica na linha e você vem aqui em propriedades, você tem deslocamento da base. A linha está acima do nível que foi criado, você pode pedir para baixar. Então aqui menos 1 metro. Então esse lado vai baixar 1 metro. Vamos olhar agora. Então está ali aquilo que foi comentado. Eu abaixei 1 metro, mantive a comieira no mesmo lugar, ela não deslocou para a direita e consegui fazer a proteção aqui na frente do mesmo jeito que estava ocorrendo antes. Então você joga, você desenha, você esquematiza aonde você quer a comieira, baseado na inclinação, mas também baseado na altura que vai estar em relação ao chão, as pontas do telhado. Então é isso. Sobre telhado com perímetro é isso. Espero que tenham gostado.